Aventura da Vovó. O envelope secreto que mudou sua vida em um filme de ação. Maria era uma avó comum, daquelas que adoram dar biscoitos para os netos e cuidar do jardim. Mas tudo mudou na manhã em que ela encontrou um envelope misterioso encostado na porta. O coração dela acelerou ao abrir o papel envelhecido. Dentro, uma moeda antiga brilhava como um farol. Mas o que a deixou perplexa foi a foto amarelada de um jovem militar. Seu olhar sério transparecendo uma profundidade que a fez tremer. "Quem é você?" ela sussurrou, enquanto um nó se formava em sua garganta. Maria nunca imaginou que esse momento simples iniciaria um turbilhão. Com a moeda na mão, imagens do passado a assombraram. Seu irmão, David, desaparecido durante a Guerra Fria. O nó no peito se apertou. Era ele. Quantas noites ela passou sem saber se estava vivo ou morto. A moeda tinha um símbolo enigmático que parecia pulsar em suas mãos, como se estivesse viva. Ela precisava descobrir a verdade. E assim, Maria se lançou numa busca desesperada. Através de contatos esquecidos e memórias nebulosas, encontrou um cafezinho em uma rua cheia de vida, onde conversou com velhos conhecidos que sussurravam sobre uma conspiração. Havia murmúrios sobre um tesouro escondido, algo que muitos procuravam que vivenciavam. A adrenalina corria em suas veias. Finalmente ela se sentiu viva. Mas não eram apenas as lembranças que a perseguiram. Assim que começou a desvendar pistas, um enigmático antagonista, sombrio e impiedoso, começou a segui-la, seus olhos parecendo esconder um mindo de segredos. "Você não sabe com quem está se metendo, vovó?" Ele advertiu em um tom gelado, enquanto a sombra dele se estendia sobre ela como uma nuvem ameaçadora. Maria sentiu o peso do medo, mas a necessidade de resolver o mistério de David a impulsionou durante sua jornada. Não passou muito tempo até cruzarem caminhos com um ex-agente da CIA, um homem vivido que tinha muito a contar e também um passado complicado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, uma conexão crescente surgindo entre eles. Enquanto a tensão aumentava e os perigos tornavam-se palpáveis, Maria se deparou com uma verdade perturbadora sobre seu irmão. Ele não era apenas um soldado perdido, mas uma chave para algo muito maior. A revelação fez seu coração parar. Será que ela estava disposta a arriscar tudo, até mesmo sua própria família, para descobrir a verdade e salvar a memória de David? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa Kel. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava em choque, o coração batendo acelerado. A revelação de que David era a chave para algo muito maior a deixou tensa. Mas antes que pudesse processar tudo, Léo vibrou no celular. Era uma mensagem urgente e a expressão dele se intensificou ao ler. "Não confie em ninguém. Eles estão mais perto do que você imagina." "O que foi? O que está acontecendo?" Ela piscou, preocupada. "Precisamos sair daqui. Agora!" Ele pegou o braço dela, puxando-a para fora do café. O ar estava pesado e a luz do sol parecia ter perdido o brilho. Maria seguiu em um
turbilhão de sentimentos enquanto caminhavam por uma rua movimentada, um carro preto parou abruptamente ao lado deles. A janela se baixou e uma voz profunda e gelada cortou o ar. Maria, precisamos conversar. O homem de dentro tinha um olhar sombrio que fez a espinha da avó gelar. Era alguém de seu passado, alguém que nunca esperou ver novamente. Quem é você? Leo indagou, encarando o estranho. Sou amigo da família. O homem sorriu. Mas havia algo de ameaçador naquele sorriso. Se você realmente quer descobrir a verdade sobre David, venha comigo. Sem pensar, Maria hesitou, mas algo em seu instinto alertou. Leo, não confie nele. E antes que eles pudessem se afastar, o carro foi cercado por outros 2 veículos. Homens surgiram em volta, com olhares afiados e gestos ameaçadores. Maria sentiu o nó no estômago se apertar ainda mais. Uma voz alta se ergueu. Maria, a moeda! Você sabe onde está? Um segundo homem, com um olhar que remetia a tempos de guerra, avançou em direção a ela. É por causa disso que seu irmão desapareceu. E você está prestes a descobrir o lado mais escuro do que significa ser da nossa família. Não, não pode ser verdade! Maria gritou, mas o impacto da revelação arrasou seu coração. O homem que era da família não parecia mais ter qualquer vínculo com o amor ou a proteção que sempre conheceu. David estava envolvido em algo muito maior. Ele não era só um soldado. A voz sombria ecoou. Ele fez escolhas que afetaram todos ao nosso redor. E agora você está no centro disso tudo. Não há como escapar. Maria e Leo trocaram olhares, a confusão turvando suas mentes. A verdade estava se desenrolando diante deles, como uma fita colada, um pesadelo. Então, tudo isso foi planeado? Leo questionou, o seu semblante pálido. Sim, e se você não cooperar, pode acabar como David. O homem respondeu com uma frieza assustadora. Apenas lembre-se, nossos inimigos são muitos e eles estão à espreita. Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias. Não apenas por ela, mas agora também pela vida de Leo. O que eles poderiam fazer? Assim que as ameaças se tornaram claras, um grito ecoou. Alguém de dentro dos carros foi atingido. Em segundos, o pânico se espalhou. As pessoas na rua começaram a correr em direções opostas. A cena explodiu em caos. Vamos! Leo gritou, puxando-a para longe, enquanto os homens trocavam tiros. Deslizaram para uma viela escura, as vozes de medo ecoando atrás deles. Por que isso está happening? Maria ofegou, tremendo. Ela não queria mais pensar no que havia ocorrido. A pressão em sua mente era insuportável. Precisamos descobrir o que David realmente fez, antes que seja tarde demais. Leo respondeu, respirando pesado. Seus olhos se encontraram e, no fundo, ambos sabiam que estavam apenas começando um jogo mortal. Maria percebeu naquele momento aterrador que a moeda não era apenas um símbolo, mas um passaporte para uma verdade que poderia destruir tudo o que conhecia. E a única coisa que restava era seguir em frente, mesmo que houvesse sombras atrás dela. Você ainda confia em mim? Leo perguntou, quebrando o silêncio enquanto eles partiam. Mais do que nunca, ela respondeu. Mas uma coisa fedia naquele ar. Confiança estragada e segredos que poderiam alterar o seu destino. O que mais estava por vir? Enquanto fugiam pela viela escura, Maria e Leo estavam consumidos pela adrenalina. O som dos tiros ecoava atrás deles, e o pânico crescendo ao redor era quase palpável.
Maria mal conseguia respirar. A imagem do rosto sombrio do homem diante do carro ainda estava cravada em sua mente. O que ele queria dizer sobre David? Ela pensou, o coração disparando. Estamos quase lá, Léo sussurrou, puxando-a para mais fundo na escuridão. Precisamos encontrar um lugar seguro. Mas a luta interna de Maria só aumentava. A revelação de que David estava envolvido em algo maior a atormentava. O que ele realmente fez? A moeda vibrava em seu bolso. O que nós vamos fazer agora? Ela perguntou, sua voz trêmula. Precisamos conectar os pontos. Essa moeda pode nos dar acesso a informações que ninguém mais tem. Léo olhou nos olhos dela. Uma determinação crescente. Só precisamos traduzi-la. Maria assentiu, mas sua mente estava em turbilhão. De repente, o celular de Léo vibrou de novo. Ele atendeu, a expressão mudando imediatamente de alívio para pavor. — O que foi? Ela perguntou alarmada. É o meu pai, Léo murmurou. A voz quase inaudível. Ele está envolvido nisso tudo. Maria sentiu o peso das palavras dele. O que você quer dizer com isso? Léo hesitou, os olhos se estreitando. Ele faz parte da mesma operação em que David estava. E tem mais. Ele está aqui. Ele pode estar atrás de nós. Um fio percorreu a espinha de Maria. Como você não me contou isso antes? O espaço entre eles parecia encolher. Eu não sabia, não até hoje. Não pensei que isso pudesse ter qualquer relação. Léo esbravejou. Sua mão tremia enquanto olhava para o celular. Ele disse que vem para nos encontrar, que ele pode ajudar. Maria, se o que eu estou pensando for verdade... Você não pode confiar nele. Maria exclamou, a imagem do homem sombrio retornando à sua mente. Se ele está envolvido, pode ser uma armadilha. Léo olhou para ela, os olhos dilatados de pavor. E se ele puder nos ajudar a resolver isso? A verdade sobre David? Antes que Maria pudesse responder, um barulho vindo do fundo do armazém a fez congelar. Apontando para a origem do som, Léo levantou a voz. Quem tá aí? Uma sombra emergiu da escuridão que logo um homem alto, de cabelo grisalho e expressão familiar, apareceu. Maria teve um ataque no coração. Papai? A voz dela tremia. O homem era seu pai. Um rosto que ela não via há anos, alimentando memórias de um passado afundado em dor. O que você está fazendo aqui? Léo gritou, a expressão de choque agora marcada em seu rosto. Você não deveria estar... Léo, escute. O homem começou, mas uma expressão de desespero tomou conta dos olhos de Maria. Você sabia sobre David? O que aconteceu com ele? Sua voz quase quebrou. Então, em um lampejo de entendimento, ela percebeu a verdade devastadora. Você matou ele, não foi? As palavras saíram como um grito enquanto ecoavam no ar pesado do armazém. O coração de Maria parecia ter parado. O pai de Léo olhou de um para o outro, e então um sorriso cruel se formou em seus lábios. Na verdade, não foi bem assim, disse ele, um brilho sinistro nos olhos. Mas a verdade é que você, Maria, está mais conectada a isso do que imagina. A realidade que Maria conhecia começou a desmoronar. Os fios do passado se entrelaçavam enquanto ela lutava para compreender. O que você está dizendo? O que você sabe? A urgência em sua voz crescia, mas o homem apenas riu. Ah, querida, você está agora no centro de um jogo muito maior. E a moeda? Bem, ela é apenas a ponta do iceberg. E a dúvida envolveu Maria como um véu escuro. Quem ela realmente poderia confiar? A reviravolta a deixou cambaleando e, com isso, ela percebeu que as sombras agora estavam mais próximas do que nunca. O que mais estava escondido sob a superfície? Maria estava atordoada, seu coração pulsando no peito enquanto encarava o homem que se dizia pai de Léo.
A revelação dele a atingiu como um golpe. Os segredos que cercavam David não eram apenas sombras. Eram a tempestade de mentiras em que ela estava embrenhada. Você matou ele, não foi? A voz de Maria tremia, revivendo a dor de anos de incerteza. O olhar do homem se endureceu e um sorriso gelado se formou em seu rosto. Não foi bem assim. Nesse momento, algo profundo mudou no ar. A porta do armazém se estremeceu com um impacto violento. Uma explosão de luz e som irrompeu quando a entrada foi arrombada. O barulho era ensurdecedor. Maria! Uma voz familiar cortou o caos. Era Ricardo, o vizinho que sempre foi como um tio para ela. Ele estava com uma equipe, seus rostos determinados e armados. Saia daí! O pai de Léo se virou, um brilho de raiva nos olhos. Vocês não deviam estar aqui! Ele gritou, apontando uma arma para a direção de Ricardo. Maria congelou! Por um segundo, o mundo ao seu redor ficou em câmera lenta. Ricardo não hesitou. Ele avançou, gritando para Maria. Não olhe, fuja! A terrível ideia de que ele poderia se ferir por ela a atingiu como uma faca. No meio do tumulto, a moeda que Maria segurava na mão começou a aquecer. Um turbilhão de lembranças a envolveu. Imagens de David, risadas e guerra. Mas algo além do passado se desenrolava. De repente, a moeda soltou uma luz intensa e iluminou todo o armazém. Os rostos ao redor de Maria foram banhados em uma luz dourada. E antes que ela pudesse pensar no que estava acontecendo, viu Léo em um estado de choque, olhando para a moeda. Ela está viva! A luz se intensificou e uma barreira invisível se formou ao redor deles. O homem de cabelo grisalho recuou, sua expressão agora marcada por um pânico que Maria nunca imaginou ver. Você não entende, Maria! Aquilo é muito mais do que um artefato. Mas o que ele dizia não chegava até ela. Apenas sentimentos de urgência e medo pululavam. Léo! Ela gritou, buscando-o em meio ao caos. O que está acontecendo? Não sei, mas precisamos nos mover. Ele a puxou e juntos fugiram da consumação do que se tornava cada vez mais uma guerra. Ricardo e a equipe de apoio começaram a entrar, mas antes que pudessem estabilizar a situação, um novo confronto aconteceu. Um homem alto, completamente desconhecido, apareceu ao lado do pai de Léo. Ele usava um terno escuro, seu olhar gelado como aço. Você está jogando com fogo, Samuel! Ele gritou para o pai de Léo. A tensão estava quase palpável. O desconhecido tinha uma aura que parecia sufocar o ambiente. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Samuel, o pai de Léo, respondeu com desespero na voz. Para Maria, tudo parecia desmoronar. Estrondos de tiros ressoavam, entrecortados por gritos. Ricardo estava agora com a arma apontada para Samuel, enquanto sua equipe começava a cercar o homem do terno. A moeda em seu bolso pulsava, e foi nesse instante que uma verdade chocante surgiu na mente de Maria. O que você quis dizer sobre estar conectada a isso tudo? Ela exigiu saber, agora sentindo que todos estavam entrelaçados em um jogo de manipulação e poder. A resposta que ela buscava não veio, mas uma explosão aconteceu, arrastando tudo em um redemoinho de fumaça, faíscas e sons ensurdecedores. Maria foi lançada para trás e a última coisa que viu foi Léo estendendo a mão para ela, seus olhos cheios de pavor.
O mundo se apagou. Quando a escuridão começou a se dissipar, ela acordou em um lugar que parecia uma sala de operações clandestina, rodeada por faces desconhecidas e produtos eletrônicos. Seu corpo estava machucado e uma única frase ecoava em sua mente: a moeda, a verdade. O impacto dessa reviravolta percorreu seu ser e a incerteza tomou conta dela. O quê? Ela não sabia, mas uma certeza se instalou em seu peito. Ainda havia muito mais que estava por vir. Maria piscou, forçando os olhos a se ajustarem à luz ofuscante da sala de operações. O som atordoante de máquinas e murmurinhos de vozes emaranhadas cercavam-na. Seu corpo estava dolorido, mas sua mente girava como uma tempestade. O que aconteceu? Onde estava Léo? A moeda ainda estava com ela? Sim, vibrando como um coração aflito. De repente, a porta ao fundo se abriu. E um novo personagem irrompeu na sala. Era um homem alto e bem vestido, com um sorriso que não atingia os olhos. Ele deve ter percebido o imediato terror no olhar de Maria, pois seu sorriso se expandiu. Maria, que bom que finalmente você acordou. As palavras soando suaves, mas repletas de veneno. Eu sou Alex, e você está à beira de uma verdade que vai mudar tudo. Alex, quem é você? Maria choramingou, a confusão arrastando cada palavra. Onde está Léo? O pânico subia por seu corpo como uma chama. Ah, o jovem hacker. Alex respondeu, os olhos brilhando de uma maneira inquietante. Ele está sendo cuidado, por enquanto. A última frase saiu como uma ameaça velada. A ansiedade aumentou e as perguntas pipocavam na cabeça de Maria. O que você quer? O que está acontecendo? Sua voz tremeu, mas a raiva começou a substituir o medo. Alex deu um passo à frente, a intensidade em seu olhar crescendo. O que você não sabe, minha cara, é que David fez mais do que desaparecer. Ele fez parte de algo maior, e essa moeda, ela é a chave para tudo. Ele apontou para a moeda em sua mão. E você, Maria, é a única que pode desvendar isso. Seu mundo pareceu ruir sob suas próprias pernas. Ela sempre soube que David estava envolvido em algo obscuro. Mas isso? E por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Ela sentiu que o chão estava se movendo. Porque você é mais do que apenas a irmã dele. Você é parte da linha, da família que carrega segredos que precisam ser revelados. E a verdade pode ser devastadora. Ele hesitou, como se ponderasse sobre algo que a deixaria ainda mais à beira do abismo. Antes que pudesse responder, toda a sala tremeu. O barulho de passos pesados ecoou do corredor e o rosto de Alex se contorceu. Eles estão aqui! Maria, você não pode deixar que eles a peguem! Nesse instante, todos os olhos se voltaram para a porta enquanto as sombras se aproximavam. Alex empurrou Maria em direção a uma saída lateral. Você precisa fugir! Leve a moeda! Não confie em ninguém! Mas e Léo? Sua voz virou um sussurro. Confie em mim, Maria! Vá! Com o coração disparado, ela correu pela passagem. Os corredores eram sombrios e seus pés não conseguiam encontrar o ritmo. Ela precisava sair. Precisava descobrir onde estava Léo e o que realmente significava tudo aquilo. A moeda pulsava em seu bolso como se estivesse viva. Ao atravessar uma porta de saída, Maria parou. O ar fresco batia em seu rosto, mas a realidade do lado de fora era sombria. Ela estava em um estacionamento escuro. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. Onde estava Léo? De repente, o celular dela vibrou. A mensagem era de Léo.
Maria! Eles estão chegando! Não confie em Alex! Ele é uma armadilha! O gelo percorreu a espinha dela. Alex havia mentido. Ele tinha manipulado todo isso. A sensação de traição queimava em seu coração. Antes que pudesse reavaliar, ela ouviu vozes se aproximando. Sem pensar, Maria se escondeu atrás de um carro estacionado. A luz de uma lanterna cortou a escuridão, revelando figuras encapuzadas. Os corações dela e de David estavam ligados de uma forma que nunca havia entendido. Eles falavam entre si, um tom de desprezo em suas vozes. Ela tem a moeda. Precisamos encontrá-la antes que Alex faça algo estúpido. Maria não conseguia acreditar no que ouvia. Alex estava envolvido em algo ainda mais profundo. E ela, sem querer, havia se tornado a peça central. Quantos laços, quantos segredos! A linha entre o conhecido e o desconhecido estava se fechando em torno dela. E a única certeza que tinha era do perigo iminente. Elizabeth, uma nova figura surgindo de dentro das sombras, virou a cabeça entre a multidão. Nós temos que agir rápido. Se ela descobrir a verdade sobre o passado, vai mudar tudo. Maria levou a mão à boca, tentando impedir um grito de pânico. O que mais estava sendo mantido dela? E, mais importante, o que eles sabiam sobre seu irmão que ela não fazia ideia? O nó em seu estômago se apertou, e o futuro era uma nuvem de incertezas. Ela precisava se mover. O que quer que estivesse por vir, ela estava decidida a enfrentá-lo. Maria estava escondida atrás do carro, seu coração pulsando enquanto ouvia as vozes se aproximando. O medo a envolvia como uma névoa densa. E a pulsação da moeda em seu bolso parecia um alerta constante. Ela tinha que sair dali. O que mais aquelas pessoas sabiam sobre David? E por que estavam atrás dela? As silhuetas encapuzadas se aproximaram. Discussões sussurradas sobre a moeda e sobre ela. E sua adrenalina disparou. É hora de agir! Sussurrou para si mesma. Antes que pudesse se mover, uma imagem familiar agarrou sua atenção. Era Léo, aparecendo como uma visão entre as sombras, o rosto pálido e os olhos cheios de urgência. Maria, aqui! Ele gesticulou, sua voz apressada, mas foi só então que a porta do armazém se abriu novamente. Alex emergiu, um sorriso enigmático dançando em seus lábios. Parece que você encontrou alguns amigos, ele disse, sua voz macia, mas carregada de uma malícia palpável. Léo, acredita nele! Maria gritou, sem conseguir esconder a preocupação. O olhar de Léo mudava rapidamente entre ela e Alex, confuso. Não consigo entender o que ele realmente quer. Léo estava entre o pânico e a necessidade de acreditar. Alex é uma armadilha? Maria se sentiu mais forte ao dizer isso. Ele sabe mais do que está deixando transparecer. Mas antes que pudesse terminar, um grito rasgou o ar. Maria! Uma voz familiar! Era Ricardo, sua expressão de pavor profunda enquanto mais sombras avançavam. O caos estava se aproximando. E entre sussurros e gritos, a moeda em seu bolso começou a brilhar intensamente, iluminando a área, cortando a escuridão como uma lâmpada em um túnel escuro. Parecia que a moeda estava reagindo a uma presença. "Saia da frente!" gritou um dos encapuzados, e um tiro disparou. A bala ricocheteou em um carro próximo, fazendo todos se encolherem. A luz da moeda se intensificou ainda mais, refletindo o impacto. E então, o inesperado. A moeda escorregou de seu bolso e caiu no chão, abrindo um pequeno portal de luz. A cena era surreal.
Maria olhou atônita, enquanto as figuras à sua volta hesitavam, como se a luz mágica estivesse absorvendo suas energias. Não! Que você fez? Alex berrou, sua expressão mudando de autoconfiança para puro desespero. Léo piscou, tomado pela confusão. Maria, isso nem pode ser real. A luz girou e uma voz ecoou de dentro do brilho, clara como cristal. Maria, você é escolhida. Ela precisa saber a verdade sobre David. A voz fez todos pararem e uma onda de choque percorreu o ar. Ele não desapareceu, ele se escondeu por uma razão. O chão pareceu tremer e o caos se tornou um silêncio tenso. Todo mundo estava paralisado. Os encapuzados trocaram olhares nervosos, claramente perplexos com o que estava acontecendo. E então, a verdade. Uma figura familiar emergiu da luz. David. Mas ele não parecia o irmão que Maria conhecia. Seu rosto estava marcado e seus olhos tinham a sabedoria de alguém que viveu horrores. Maria, ele falou, sua voz profunda, eu não morri. Eu tive que desaparecer para proteger você, para protegê-los a todos. O peito de Maria se apertou. O que você fez, David? O que eles sabem? As lágrimas escorriam ao recordar todos aqueles anos de dor, a angústia pela falta dele. Nada do que você pensa, David respondeu, determinado. Eles querem a moeda. E você? O que está em jogo é muito maior do que você imagina. O caos retornou e o ambiente começou a derreter em sombras novamente. Corra, Maria! A voz de David ecoou. A situação era insustentável e antes que pudesse raciocinar melhor, as sombras atacaram. O painel de luz estava fechando. Léo! Maria gritou, mas antes que pudesse arrastá-lo para o seu lado, a luz a engoliu. O choque da transição a atingiu e tudo se apagou. Quando Maria abriu os olhos de novo, estava sozinha em um lugar desconhecido, com a moeda pulsando na palma da mão. E uma pergunta gritava em sua mente. O que mais você me esconde, David? Maria piscou várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo. A luz tinha sumido, mas a sensação de que estava sendo observada permanecia, como uma sombra colada a ela. O lugar onde estava era estranho e sombrio, a atmosfera pesava. Podia ouvir um leve zumbido, como se algo estivesse funcionando ao fundo. Olhando ao redor, viu que não estava sozinha. Estava em uma sala, mas não havia pessoas conhecidas. Apenas máquinas e monitores piscando com dados que ela não conseguia decifrar. A moeda ainda estava em sua mão, quente e pulsante. Ela se levantou devagar, tentando reunir suas ideias. Precisava encontrar Léo. O pensamento do amigo a inquietou. O que teria acontecido com ele? A falta de respostas a deixava inquieta. De repente, a porta se abriu e um grupo de pessoas entrou com expressões tensas. Maria reconhecia alguns rostos. Eram os encapuzados do estacionamento. O medo a dominou. Ela se afastou, procurando uma saída. Mas então um deles, um homem alto com um olhar provocador, a encarou. Ele não estava encapuzado agora. Seu rosto era familiar. Maria encolheu os ombros, o pânico formando um nó no estômago. Você é o irmão de Alex. Ela gaguejou, a memória dela piscando como uma luz falha. Exatamente, Maria. Ela sorriu, mas havia algo sombrio em seus olhos.
Eu sou o que eles chamam de protetor da verdade. Protetor? Do que você tá falando? O coração dela disparava. David não tá só naquele jogo. Ninguém aqui tá. Você precisa entender que as coisas são mais complicadas do que você imagina. A moeda, ela é uma chave, mas também um catalisador. Catalisador? Pra quê? A urgência aquecia na voz dela. Pra guerra, Maria. Uma guerra que começou muito antes de você existir, ele disse, o tom frio. E você está no centro disso, de sua relação com David. Um estalo de luz brilhou no visor da tela à sua esquerda. A imagem era de uma sala semelhante àquela, mas cheia de pessoas. Havia um grupo em volta de uma mesa, discutindo intensamente. E para seu terror, ela reconheceu Léo lá, parecendo mais velho, mais tenso. Léo! Maria gritou, mas a tela não respondeu. Você precisa ver isso, Maria. O homem insistiu, seu olhar fixo na tela. David fez escolhas que mudaram tudo. Não foi só um soldado. Ele foi o motivo de muitas alianças e desavenças. Mas antes que pudesse processar isso, alguém gritou na sala. Eles estão chegando. Precisamos de segurança imediata. A urgência nas palavras ecoaram. Quem está chegando? Maria queria saber. O homem ao seu lado sorriu de forma sinistra, mas antes que pudesse responder, uma explosão ecoou ao longe. A sala estremecia. Luzes piscavam e os gritos começaram a se intensificar. São aqueles que querem a moeda. Eles vão fazer de tudo para pegá-la. Ele virou-se para ela, seu rosto agora sério. Você precisa confiar em mim, Maria. A verdade sobre David pode custar vidas, inclusive a sua. Maria sentou-se, o chão frio lhe dando um vazio no estômago. Não! Não posso acreditar que o meu irmão fez coisas tão graves. Você sabe que todos estamos ligados a isso. A moeda conecta você à história da sua família. Ele gritou, sua intensidade quase palpável. A porta atrás dele se arrebentou e sombras começaram a entrar. A cena estava se desdobrando em um pesadelo. Maria sentiu o frio passar por ela, como se a realidade estivesse em colapso. Então, quando os olhares se cruzaram, ela reconheceu um dos rostos nas sombras. Ricardo. Ele estava ferido, um corte profundo na testa, mas seu olhar estava focado nela. Maria! Eles estão atrás da moeda! Não consigo impedi-los! Ricardo! O pânico subiu em seu peito. E no instante, enquanto os mascarados se aproximavam, algo dentro de Maria girou. Uma certeza profunda a golpeou e ela gritou. A moeda não é só um objeto. É a verdade que pode destruir tudo o que vocês sabem. E no mesmo instante, o ambiente explodiu em um caos absoluto. A luz da moeda aumentou. E o homem que falava com ela foi puxado para um lado por uma força invisível, como se tivesse sido traído pela própria escuridão. Naquele momento, tudo fez sentido de forma errada. O passado que pensava conhecer estava desmoronando. Afinal, não era apenas David que tinha segredos. Havia muito mais em jogo. Que segredos horríveis estavam escondidos sob a superfície da sua própria família? O que mais saberia se a moeda realmente era um catalisador? Não havia como voltar atrás. O que se escondia além daquela explosão tornaria a vida de Maria irreversível. A luz da moeda ofuscou tudo ao redor de Maria, e o caos ao seu redor parecia parar em câmera lenta. O rosto de David, tão familiar e distante, surgiu diante dela, fazendo seu coração disparar.
Mas antes que pudesse entender a magnitude da imagem, os encapuzados começaram a avançar, suas silhuetas imponentes cercando a sala. "Corre!" Ricardo gritou, puxando-a para um canto. O zumbido das máquinas de fundo se intensificava e a adrenalina começava a dar lugar ao pânico. Ela sentiu que suas pernas tremiam, mas a presença de David ainda a ancorava. O que ele queria dizer? Qual era essa verdade? Mas então, do alto de uma das telas, a imagem de Léo apareceu novamente, seu rosto pálido, iluminado pelo brilho atrás dele. Maria sentiu um aperto no peito. Ele parecia em perigo. "Maria!" A voz dele soou fraca, quase desesperada. Um disparo cortou a imagem e a tela se apagou. O grito de Léo ecoou em sua mente, como um eco que se recusava a se calar. O desespero tomou conta. O que estava acontecendo? E onde estavam aqueles que ela amava? Alex, o homem que parecia conhecer mais do que deixava transparecer, se posicionou na frente dela. "Maria, você precisa entender que David não é o único com segredos. Todos nós estamos nesse jogo juntos. E sim, você também faz parte disso." Seu olhar era afiado, vendendo promessas traiçoeiras. "Como assim parte disso?" A voz de Maria estava quase inaudível, ainda tentando processar a intriga. "Eu só quero entender o que aconteceu com meu irmão." "Você não compreendeu ainda?" Alex disse, a intensidade de sua voz subindo. "David não apenas desapareceu, ele é a chave para uma organização que deseja controlar o que somos. E você, Maria, é parte fundamental para definir nosso futuro." "Futuro? Você tá louco?" O cabelo dela se arrepiou e as pérolas de luz da moeda em seu bolso pareciam estar ficando mais quentes. "O que você quer dizer com isso?" Mas as palavras de Alex começaram a fazer sentido enquanto sombras mais profundas se moviam atrás dele. Maria olhou para trás e viu que os encapuzados estavam se movendo, seus rostos ocultos pelas capuzes. Tudo parecia um grande pesadelo da qual ela não conseguia acordar. David não é mais só seu irmão. Ele é parte de algo muito maior e muito mais sombrio. E você, Maria, se não colaborar, pode ser a razão pela qual tudo acabe em caos. Alex falou com uma frieza que a fez tremer. Antes que Maria pudesse reagir, um dos encapuzados avançou. O homem alto e sombrio parou em frente a ela e a moeda começou a pulsar. Maria sentiu uma ligação direta, uma energia entre eles, e seu instinto gritou para correr. Nesse instante, tudo se desenrolou em um frenesi. Um dos encapuzados cerrou os punhos e a luz da moeda se intensificou de forma explosiva, como se o próprio ar estivesse sendo retirado da sala. Os rostos crispados de surpresa se voltaram para ela. E o homem à sua frente parecia sentir o poder emanando dela. Então a porta atrás dele se arrebentou novamente e uma onda de policiais armados entrou, prontos para prender os homens encapuzados. O caos se desenrolou em uma lufada frenética, mas no meio da confusão, quando os disparos começaram a ecoar e os gritos se tornaram ensurdecedores, Maria percebeu algo que fez seu sangue gelar. Um dos policiais, ao entrar, tirou o capacete e era o pai dela. Ela nunca soube que ele estava envolvido nisso tudo. O choque a atingiu com a força de um soco no estômago. "Papai?" O desespero nas palavras dela era palpável. "Maria, saia daqui!" Foi tudo que ele conseguiu dizer antes que as balas começassem a voar. "Você está do lado deles!" A dor e a confusão eram quase insuportáveis. "O que está acontecendo?"
Maria, eu só quero te proteger! A raiva em seu peito disparou, enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. Ela não sabia em quem confiar. A luz da moeda começou a brilhar ainda mais e a tensão aumentou. Poder e traição se mesclaram em um só. O que mais estava escondido? O que mais seu pai e David haviam feito? E quem realmente poderia ser o aliado dela naquele jogo mortal? Os gritos em sua mente consumiam tudo. Maria estava no centro de um conflito que a ultrapassava na intensidade. A verdade está mais próxima do que você imagina, Maria. Uma voz ecoou em sua mente. Então, a sala pareceu se estilhaçar e ela teve que fazer uma escolha, com o coração acelerado e o destino da sua família em jogo. O que fazia agora? Maria estava no centro do caos, rodeada por sombras, luzes piscando e o eco de gritos. Sua visão pousou em seu pai, que estava ali, ferido, mas ainda de pé, tentando proteger aqueles que amava. A moeda em sua mão pulsava, como se estivesse viva, conectando-a a uma verdade inescapável. Você não pode estar aqui! Maria gritou, sentindo o coração disparar. Você, o que está acontecendo? Maria, eu fiz isso para te proteger. Seu pai tentou se aproximar, mas os encapuzados se moviam, cercando a sala. O ambiente estava saturado com a tensão e o medo pairava. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, a explosão. Um estrondo ressoou, fazendo o chão tremer. A luz ofuscante da moeda jorrou uma onda de calor, refletindo no rosto de todos. E no instante em que a maioria se esqueceu de lutar, algo estrondoso aconteceu. "Pare!" gritou Alex, mas foi tarde demais. A busca pela moeda finalmente teve seus efeitos. A porta se abriu com força e um grupo de homens armados irrompeu, empurrando tudo em seu caminho. O caos se espalhou rapidamente, gritos misturados com ordens rangendo entre os disparos. Maria recuou, ainda segurando a moeda. O brilho a envolvia e algo estranho estava acontecendo. Ela sentia emoções, lembranças. Era como se um rio de histórias percorresse sua mente, revelando fragmentos do passado e uma verdade que não estava pronta para encarar. E, de repente, no meio da confusão, ela viu Léo. Ele estava ali, com os olhos arregalados, mas a expressão não era de alívio, era de horror. "Maria!" ele gritou, mas a voz dele parecia distante, como um eco de um lugar muito longe. "Léo, você está bem?" Maria gritou, mas os sons ao redor eram estrondosos. "O pai não será você!" gritou Maria, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Mas a mulher disparou. Léo caiu. O impacto foi como um soco no estômago. O desespero a atingiu com uma força avassaladora enquanto ela observava tudo em câmera lenta. O tempo parou. Léo, o grito dela ecoou, mas ele não respondeu. Tudo ficou em silêncio ao seu redor. O som de seu coração martelando em seus ouvidos. A mulher virou-se para ela, e um brilho em seus olhos fez o sangue de Maria gelar. A mulher não era uma estranha. Era a irmã de Alex. "Você não sabia? A provocação estava em cada palavra. A moeda não é apenas a chave, é uma armadilha." Maria viu seu pai lutar contra a dor em seu olhar. "O que você quer dizer?" Ele estava atordoado. "Por que você faria isso?" "Porque nossa família está em jogo e você sempre foi a parte mais vital." "David não desapareceu, Maria."
Ele foi escolhido. A revelação foi como um golpe, queimando sua mente. Tudo o que pensava saber se despedaçava. O desespero agora misturava-se com a raiva. A luz da moeda começou a piscar e Maria desabou. O vazio era profundo, um abismo sem fim. Léo estava ali, ferido, e as últimas palavras que ele havia dito ecoaram em sua mente. Não confie em ninguém. Então, no meio desse turbilhão, um sussurro suave saiu da moeda. Maria, a verdade não é simples como parece. Há mais em você do que imagina. A voz parecia de David. E tudo girou ao redor dela. Ela olhou em volta. A batalha contra a sombra se intensificava. E de uma forma estranha, a dor que sentia começou a se transformar em força. Ouviu a voz de Léo, mesmo que distante. Maria, não desista! Era um chamado para lutar, e a memória dele a impulsionou. Um símbolo de luz parecia finalmente tomar conta dela. E na fração de segundo em que tudo parecia que ia desmoronar, ela tomou uma decisão. A moeda brilhava intensamente, criou uma barreira ao seu redor e, com um grito de força, passou por meio da sala, enfrentando aqueles que a cercavam. Mas a verdade não poderia ser ignorada. A batalha estava apenas começando, e o que seria dela e de Léo agora estava embrenhado em mistério. O que mais teria de enfrentar? E o que realmente significava ser parte dessa família? Maria estava em uma encruzilhada. O caos ao seu redor transformava tudo em cinzas. Tiros ecoavam e a luz da moeda pulsava intensamente em sua mão. O que deveria ser uma chave para a verdade agora era uma maldição. Ela olhou para seu pai. O olhar de dor e proteção quase a fez desmaiar. Papai, por quê? Por que não me contou? Porque eu queria te proteger. A voz dele tremia e Maria sentiu a raiva tomando conta dela. Proteger você do que a verdade representa. Mas agora não temos escolha. As sombras se moviam rapidamente. Os capuzes das figuras avançavam. Um dos encapuzados ergueu a arma e Maria gritou: "Não!" Mas o grito foi interrompido por um estrondo. A troca de tiros começou e a cena se transformou em um frenesi de gritos, ecos e fumaça. Então, uma explosão cortou o ar e a sala tremeu como se o mundo estivesse desmoronando. Maria caiu e viu Léo finalmente correr em sua direção. Maria, estou aqui! Ele gritou, mas o poder da moeda parecia separá-los por um abismo invisível. O desespero a consumia, mas um sentimento de esperança emergiu. Léo! Ela estendeu a mão e a conexão entre eles se tornou quase palpável. Não desista de mim! Léo gritou, e naquele momento Maria sentiu que tinha que agir. Ela se levantou, pressionando a moeda contra seu peito. Eu sou a chave. Se o David fez isso por um motivo, vou descobrir o que é. A luz da moeda brilhou mais intensamente, iluminando a verdade oculta e revelando os sussurros de seu irmão. Ela começou a correr, enfrentando a escuridão. A luz da moeda emanava um calor que a guiava pelas sombras. David! O que você quer que eu faça? Uma onda de poder fez a moeda vibrar em resposta. O homem, que se dizia irmão de Alex, começou a gritar, mas a luz da moeda o envolveu, paralisando-o. Não! Você não pode impedi-la! A expressão dele era de desespero, e Maria percebeu que tinha a força necessária para quebrar as correntes que o ligavam ao passado. E então, com uma explosão de luz, ela rompeu suas incertezas. Os encapuzados hesitaram e, ao seu redor, os policiais trocaram olhares de confusão. O pai dela estava atordoado, mas sossegar era impossível. Maria, cuidado! Ele gritou, tentando protegê-la. Mas Maria não estava mais no escuro. Ela se virou.
fazendo a moeda brilhar ainda mais. Chega! Vocês não vão mais controlar minha história! E com um grito poderoso, a luz tomou conta da sala, envolvendo todos em um brilho intenso. O silêncio se instalou por um breve momento e a moeda pulou de sua mão, flutuando para o centro da sala. As sombras recuaram e Maria percebeu que a moeda tinha se desgarrado da pressão do passado. A luz se dissipou aos poucos e, com isso, a confusão começou a se esvanecer. A verdade estava ao alcance, pulsando em seu ritmo. Enquanto tudo se acalmava, Maria olhou para Léo, os olhos cheios de emoção. Prometa que não vai me deixar. Eu prometo, Maria. Juntos enfrentaremos o que vier pela frente. Ele segurou sua mão e a conexão os fortaleceu. Mas e David? O que foi dele? O nó na garganta dela começou a se desfazer. Pode ser que tenha mais a descobrir, que esteja mais perto do que achamos. Leo respondeu, com a esperança iluminando seu olhar. E assim, diante do que poderiam ser os desafios futuros, Maria entendeu que a verdade, embora dolorosa, era o caminho para a liberdade. A batalha estava apenas começando, mas as revelações ainda estavam por vir. E enquanto o mundo ao redor começava a renascer das sombras, Maria e Léo saíram da sala, determinados a unificar a força que haviam encontrado. Naquele momento, a moeda em suas mãos não era mais um fardo, mas um símbolo de renascimento. E assim se encerrava o primeiro capítulo de suas vidas. Mas a história estava longe de acabar. E ao olhar para o horizonte, Maria sabia que a jornada apenas começava. E aí, pessoal, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É agora que você deve esmugar o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir mais aventuras legais. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo! Ah, e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar com a gente nessa.